Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenheiro de dados e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a etapa de transformação de dados e darei alguns exemplos das principais transformações que utilizamos na área. Então fica até o final do vídeo, valeu! Então pessoal, nós vamos começar falando hoje aqui sobre a etapa de transformação de dados, ou seja, nós vamos falar sobre essa etapa que também é conhecida como a etapa de tratamento de dados, porque a gente sabe que o dado ele vem de uma forma bruta e a gente precisa trazer qualidade para esses dados para que esses dados possam entregar valor para o negócio, certo? Essa parte de qualidade de dados eu vou estar explicando em um outro vídeo, mas é basicamente você fazer com que o dado seja íntegro, preciso, consistente, não possui dados duplicados, né? Entre outros detalhes, né? Entre outras qualidades que esse dado tem que. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar. Se você estiver gostando, isso ajuda o canal a crescer e a crescer dentro do YouTube. Então, beleza. Transformação de dados. Como eu já dei aqui um briefing, né? Já dei um resumo, a gente vai entender quais são os principais tratamentos que existem. Eu não vou passar todos aqui, são vários, mas eu vou mostrar aqui os mais básicos, ou seja, vou mostrar para você uma tabela no estado bruto e vou mostrar como essa tabela vai ganhando essa qualidade, né? De acordo com os tratamentos que a gente vai fazendo. Então, vai ser um deparo ali bem legal. Cada slide vai ter essa transição, né? Para você entender como esse dado vai ganhando qualidade né? Tanto para entregar valor para o cliente, como para economizar recursos, né? Deixar mais organizado, entre outras coisas. Bem, lembrando que nós começamos aqui, etapa de geração de dados, virou fonte, ingerimos esses dados, fizemos aqui o armazenamento dele e agora vamos fazer a transformação. Em detalhes aqui, onde os dados foram gerados, onde, né, a gente aplicou o método de abordagem, né, de geração de dados, onde os dados foram salvos e persistidos e onde a gente vai trazer qualidade para os dados, que é a parte de transformação. Bem, antes que alguém fale alguma coisa, que eu sei que sempre alguém comenta alguma coisa desse tipo, sim, se a gente estiver falando de um ELT, é exatamente essa ordem aqui. Então, vai extrair, vai carregar e vai tratar. Mas se a gente estiver falando de um ETL tradicional, primeiro a gente vai transformar esses dados e depois a gente vai armazenar. Vai ter um vídeo, é o próximo vídeo da sequência que eu vou falar diferente de ETL e ELT para você que não sabe. Mas fique tranquila que é só realmente a ordem do ciclo de vida dos dados para que você tenha um entendimento da onde a gente está, tá? E para onde a gente está indo. Tranquilo. Então, o primeiro tratamento que eu vou mostrar para vocês aqui é remover dados duplicados. Bem, a gente tem uma tabela simples aqui, tá bem simples mesmo, tá, gente? Para ficar bem fácil de entender. E a gente percebe que o João Pedro, né, ele está repetindo duas vezes. Bem, a gente tem o João Pedro repetindo duas vezes, ele tem o ID 2, ou seja, é o ID do João Pedro, não é, por exemplo, o ID de uma venda. A gente poderia ter, por exemplo, aqui, o João Pedro comprando duas vezes, só que com uma coluna diferente, mostrando o ID da venda, por exemplo. Entendeu? Por exemplo, em vez de ser o ID do João Pedro, que é o 2, a gente teria mais uma coluna aqui, por exemplo, identificando que é a venda 1 e a venda 2 do João Pedro, por exemplo. Ou a venda 1 e a venda 2 geral, e aí teriam valores diferentes. Mas aqui é bem visível, né, que a gente tem duas vendas iguais, então a gente realmente precisa remover essa duplicada, porque senão vai trazer um valor incorreto, não vai ser preciso, certo? Você não vai ter precisão ali nesse valor. Por exemplo, você vai querer validar quanto foi gasto, né, pelo João Pedro, e o João Pedro não vai ter gastado só 250,75, né? Vai ter sido o dobro disso. E aí eu mostro aqui a tabela corrigida. Não vou entrar em detalhes de ferramentas, tá, gente? Aqui não é o objetivo desse vídeo. O objetivo é mostrar realmente quais são os principais tratamentos e isso é na prática. O que é isso? Não na prática efetiva de se desenhar, de se escrever um script, tá? A gente não vai escrever um script aqui, eu mostrando como é que se faz em Python, SQL, etc. Aqui é para você entender como isso está acontecendo, né? Igual eu te falei, um depara, né? Então é uma tabela bruta que aqui na tabela ao lado eu estou mostrando o que isso estaria acontecendo se você realmente estivesse ali desenhando, né? Escrevendo um script, escrevendo um código para que essa ação acontecesse efetivamente.
Depois que a gente já está aqui com a nossa... eu vou fazer essa ordem escalando, tá? Então, ou seja, aqui já é a tabela com as duplicadas tratadas. A gente percebe, né? A gente vai fazer o tratamento dos nulos. Muito cuidado e muita atenção com essa questão de nulos. Nulo, você não simplesmente vai lá e exclui a linha ou exclui a coluna, né? Enfim, você não faz simplesmente exclusão. Isso pode impactar no resto do seu desenvolvimento e no que você vai trazer de valor para o cliente. Se eu excluo aqui a linha, eu posso estar excluindo. Se eu excluo aqui, querendo excluir exatamente onde tem os nulos aqui, eu posso estar tirando a linha toda de João Pedro e a linha toda aqui da Chiquinha. Então tem que ter cuidado. Eu dei até um exemplo um tempo atrás no LinkedIn, que você tem clientes novos e você quer fazer um comparativo, você quer saber se esses clientes já compraram alguma vez, e aí às vezes a coluna que eles já compraram anteriormente não existe, você exclui, não existe valor, né, para esses clientes, aí você exclui e você acaba excluindo os clientes novos e mantendo só os antigos, então tem que ter muito cuidado. Foi mais ou menos assim o exemplo que eu dei. Se quiser, confere lá, se vocês quiserem também eu deixo o link aqui desse exemplo que eu dei, mas no geral toma muito cuidado com o nulo. Se você não quiser excluir o nulo, se não for necessário, você faz só uma substituição. Entendeu? Então você substitui, por exemplo, eu substituí o nulo aqui e escrevi não informado. Ou seja, a idade não foi informada mesmo e o estado aqui, que é o F, né, não foi informado também, tá? Então, são dados que não são obrigatórios, né, nesse sistema que gerou essa tabela, tá? Que gerou essa fonte de dados. E aí, a gente precisa fazer o tratamento para poder entregar isso, né? Não vai deixar aqui nulo, né? Criou uma regra de negócio, por exemplo, né, que o cliente pediu para onde tiver vazio, onde tiver nulo, escrever não informado. Podia ser qualquer outra coisa aqui, tá, gente? N/A, de not available, podia ser... O cliente poderia pedir para, por exemplo, fazer outras coisas que eu vou estar comentando aqui na frente. Então, trocamos aqui. Agora a gente tem, né, uma tabela com os duplicados tratados e com tratados, e a gente tem que mexer agora no tipo de dados e formatação. Então, suponhamos que essas duas colunas são colunas de texto. Essa aqui era bem na cara que ela deve ser uma coluna de texto. Vamos imaginar, né, que existe um dicionário de dados, né, que existe todo ali a tipagem, né, que deve ter, obviamente, numa tabela de um banco de dados. E esse aqui era um texto, né, a coluna de texto. E esse aqui também é a coluna de texto. O que a gente vai fazer? Bem, se a gente for mudar aqui, a gente não vai conseguir manter o não informado, né? Porque isso aqui é uma coluna que a gente quer transformar de acordo com a necessidade do cliente. Ele quer que isso seja transformado num tipo inteiro. Por que ele quer isso? Porque ele quer, por exemplo, tirar a média de idade dos clientes. Motivo simples, uma regra de negócio. Quero quero fazer a média da idade dos clientes. Então, eu não vou conseguir manter o não informado, que é texto. Então, ele falou assim, então, como você não vai conseguir manter o não informado e eu preciso tirar a média, eu preciso de um tipo inteiro, um tipo numérico, né? Então, você coloca 0. Então, eu vou interpretar aqui quando tiver 0, porque o cliente não informou a idade, não porque a idade dele é 0, certo? E a data de cadastro, aqui estava texto no formato americano, e o cliente queria, além de mudar para o tipo date, né, para ele poder fazer ali coisas relacionadas a tempo, né, temporal, ele queria que fosse mantido no formato brasileiro, certo? Então a mudança que a gente fez foi em relação não só à tipagem, de mudar de texto e texto para inteiro e date, mas também mudar aqui a ordem, né, da data de cadastro para date, certo? Então a gente fez a correção em relação ao tipo de dado e a formatação. Seguindo aqui a nossa tabela, né, já com os outros tratamentos que a gente fez, é um detalhe muito sutil, tá? E outra coisa, tá, gente? A gente tá vendo aqui um exemplo de 5 linhas, né? Mas o objetivo não é fazer isso na mão, tá? O objetivo é criar, né, igual eu falei, um script, um código, criar uma maneira, né, seja por uma ferramenta low code, no code, ou realmente o código ali direto, né, um Python, por exemplo, PySpark, automatizar isso. Então, por exemplo, sempre que aparecer todas essas transformações aqui e as seguintes que eu vou mostrar, elas já estão programadas ali para que quando tiver uma ocorrência dessa, já fazer a substituição automática. Então, isso é o nosso trabalho.
né? Uma parte do nosso trabalho muito importante na área de dados é essa, automatizar isso e não ficar apareceu um dado novo, vou mudar na mão. Não, né? O objetivo é automatizar e a máquina entende, né? Você vai criar variáveis, né? Que ele entenda que quando aparecer tal coisa, vai mudar para outra coisa que eu pedi. E aqui é um detalhe muito sutil, tá? Em relação à padronização de dados, que é basicamente você deixar uma coluna, né? Num formato todo definido. Por exemplo, aqui a gente tem SP em uppercase, né? Em caixa alta, e aqui a gente tem um SP em caixa baixa. Além de não ficar bonito, né? Ficar feio, o SP, ele vai identificar que são duas coisas diferentes, tá? Eu não conheço nenhuma ferramenta, tá, que vai entender que SP maiúsculo e SP minúsculo é a mesma, lógico que deve existir, mas no geral ele vai interpretar que são dois estados diferentes, ou seja, duas UFs diferentes. Então é muito importante que você faça esse tratamento, tá bom? Não só para padronizar, mas para evitar que apareça mais de uma variável, né? Mais de um valor de um dado que não faz sentido, né? E que na verdade deveria ser o SP caixa alta, né? Maiúsculo, tá? E aí a gente tem aqui já a nossa tabela já ganhando bastante forma, né? Já bem bonitinha, né? Quase lá no onde a gente precisa que ela esteja. E remoção, né? Mais um tratamento que é muito comum é remoção de espaços ou caracteres extras, né? Esses caracteres, esses espaços, você literalmente não vê. Eu deixei aqui bem descarado, né? Ó, o Maria Eduardo tá pra cá, o Carlos tá pra cá, enfim, eu deixei bem descarado para você entender. Mas, cara, você vai ver o tanto de situação que você vai pegar em que você vai achar que tá tudo limpo. E aí você vai fazer, por exemplo, vamos dizer que não existe um ID, né? Que seja só. Isso não é o correto, tá, gente? Mas você vai fazer um relacionamento entre os nomes, então Maria Eduarda com Maria Eduarda. Não vai achar. Não vai achar por conta do espaço. O espaço é um caractere, entendeu? Mesmo que ele não esteja visível, né? Seja em branco, ele é um caractere, ele ocupa espaço em disco, certo? Então, além da questão de você organizar para você ajustar, né, entregar valor para o cliente, etc., você também está economizando espaço em disco, entre outro dinheiro, né? Mesmo que seja bem mixaria, mas, cara, isso aí é fundamental para que funcione aqui coisa direito, né? E a gente também tem o ID, né, que tá eu deixei bem discrepante aqui, né, o ID com bastante espaço, né? E depois a gente fazendo aqui uma limpeza, né, e corrigindo espaços. Geralmente os espaços tem tanto do lado esquerdo como do lado direito, mas é importante observar, né? Quando você tiver ali fazendo um deparo, ou às vezes tá querendo fazer um where, um where, e que eu não quero que ache um valor tal, ou quero achar um valor tal, e você perceber que você não tá achando aquele valor, mesmo você escrevendo o código corretamente, pode ser um espaço em branco, algum detalhezinho que você não percebeu, um acento, alguma coisa que tá ali perdido, bem discreto, e você tem que investigar. Tá? E aí fizemos a remoção dos espaços, né? E aí a tabela, como vocês podem ver, ela já está bem organizada, né? E outra coisa que pode acontecer também é a criação de novas colunas. A gente tem as idades aqui dos clientes, né? Enfim, das pessoas que estão aqui nessa tabela. Ela que provavelmente poderia já ser usada dessa forma, mas regra de negócio, né? O cliente pediu para você agregar, né? Para você colocar ali uma coluna nova, porque você quer identificar a faixa etária dos clientes, né? Aqui praticamente tudo deu millennials, né? Mas se fosse uma outra faixa etária, ele ia identificar, né? Boomers, geração Y, geração Z, enfim, todas aquelas outras definições que existem, tá? Então pode acontecer sim de você ter que criar colunas novas, tá? Coluna sempre é algo que deve ser pensado com calma, tá? Não é só ir colocando um monte de coluna, esse é assunto para outro vídeo no futuro, mas ter cuidado com essa questão de coluna. Coluna ocupa bastante espaço quando você está desenvolvendo as tabelas. Então, assim, se realmente for necessário e só for funcionar dessa forma, então você põe, né? E aqui é só um exemplo de que você pode estar criando coluna, também poderia estar criando colunas de agregação e de outras coisas, né?
E aqui o resultado final comparativo, né, bem básico mesmo, né, como era antes, a tabela bruta, bruta, né? Gente, às vezes a gente está escrevendo as coisas, está preparando aqui as aulas para vocês, e eu falha, né? Passa algumas coisas aqui batidas, né? O ser humano tem isso, mas assim, besteira, né? Enfim, é a tabela bruta e, né, que vocês podem ver tudo que a gente, tudo como estava antes, né, e tudo que a gente fez aqui corrigido, né, para poder ser utilizado, né? Lembrando que isso aqui a gente está falando só sobre essa parte, né, de os tratamentos principais, né? Esse curso, né, esse é sobre fundamentos e conceitos, então assim, não é para mostrar a ferramenta X ou Y, né? Se vocês quiserem um dia eu posso fazer um curso sobre uma ferramenta, como fazer essas coisas, né, da AWS, por exemplo, através do Glue, do EMR, enfim. Mas aqui é para vocês entenderem o conceito, né? O que que é exatamente essa questão de transformação, de tratar dados? Não está claro para mim. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a clarear, né, a mente de vocês, entender o que que é um tratamento de dados na prática, no sentido de eu estar mostrando o deparo, não que eu esteja, enfim, já expliquei isso, né, antes. Eu tenho essa mania de às vezes repetir demais aqui, falando mais que deveria. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado entendido. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar. E é isso aí. Valeu, até mais.